nela há muitos anos. E na última semana, seja bem-vindo, Ricardo. Na última semana, Deus disse: entra na arca. A arca tinha uma característica: ela fechava por fora, não fechava por dentro. Ou seja, mesmo que Noé quisesse abrir para entrar mais alguém, não poderia, porque o tempo de Deus chegou. O tempo da graça daquela época chegou ao fim. E esse tempo da graça, também, em que estamos vivendo, vai chegar um momento que vai chegar ao fim. Por isso que é importante nós começarmos a rever os nossos conceitos. Moncelli, seja bem-vindo. Shalom, Rabino. Shalom Shalom. a todos. Shalom. E muitas vezes passa despercebida essa situação da arca, né? E eu perguntando para mim, por que foi fechado por fora? Muitas vezes a gente quer salvar todo mundo. E às vezes não. Não é, com certeza, um homem justo, ele sabia o que ia acontecer. Com certeza, tinha parentes próximos dele que ficou para fora. Parentes das famílias, das esposas, dos seus 2 filhos, parentes da esposa dele, que não entraram lá. E em virtude disso, a arca foi fechada. Mas muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos que saber o tempo da visitação de Deus para que a porta da graça não se feche para nós. Existem várias maneiras de fechar. Uma delas é a morte. Então, que possamos estar cada dia da nossa vida preparados. Né? São 8h33. Eu vou pedir para que o irmão Danilo faça uma oração. Na sequência, o Moncelli faça a segunda oração. E vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Por favor. Adorado Deus, Senhor nosso Pai, graça te damos por estarmos reunidos, Senhor, em Teu nome. Obrigado por estarmos aqui para aprender mais um pouco da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa derramar as bênçãos sobre nossos irmãos que aqui estão, a toda a congregação, Pai. Que o Senhor possa cuidar de cada um dos Teus filhos, que o Senhor possa tirar todo o mal que habita dentro de nossos corações e que o Senhor possa nos fazer renovados a cada dia, Senhor. Que cada dia possamos estar mais e mais próximos de Ti. Obrigado pelo Shabat que adentramos, obrigado pelo dia que tivemos e pedimos a Sua bênção, Senhor, para esse estudo, para que seja profundo, que possa adentrar nossos corações e nos dar entendimento. Abençoe Amém. o Rabino que irá passar a palavra, que seja falado através do Teu Santo Espírito, Senhor. Amém. Graça te damos por essa noite, por essa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa que semanalmente e diariamente o Senhor tem nos concedido através do teu servo. Então, o que nós lhe pedimos é que o Senhor, com o teu Santo Espírito, abra o nosso entendimento e fale ao nosso coração, nos dê a compreensão, nos dê a visão, o entendimento. Meu Deus, que o Senhor abra a nossa compreensão para entender além do conteúdo, além da teoria. Porque nós sabemos que o teu ensino ele não é constituído apenas de palavras, mas de espírito. O teu evangelho é o poder, Pai. Amém. Então, nos dê essa direção e nos aceita, porque somos pecadores, carentes e necessitados da tua
presença e da tua graça. Então nós colocamos tudo em tuas santas mãos, em nome do nosso Senhor Yeshua. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos iniciando, desde a semana passada, os profetas menores. Não, o menor não é da mensagem, não é da importância. É porque foram escritos muito pouco. Nós temos Abacuque, que tem 3 capítulos, Sofonias, que tem 3 capítulos, né? Ageu, na semana passada nós estudamos, tem apenas 2 capítulos. E esses profetas, eles tiveram uma importância muito grande na história de Israel. E eles têm uma importância muito grande na nossa história. Porque quando lemos esses profetas, são muito atuais. E as pessoas, elas estão muito acostumadas a ler o profeta Daniel, Ezequiel, Isaías, Apocalipse. Porém, muitos profetas e alguns apóstolos são ignorados. Nós temos lá as cartas de Pedro, que é ignorada, carta de Tiago, carta de Judas. Por que ignorado? Porque talvez não foram ensinados como deveriam. E esse estudo de hoje, Sofonias, em hebraico, é Tsefaniah. Esse profeta, ele trazia o nome do Eterno. Yah é o diminutivo de Jeová. Ele trazia em seu próprio nome. A época que Sofonias começou a escrever, ele começou a escrever na época do rei Josias. O rei Josias, ele era neto de Manassés, filho de Amon. A Bíblia diz que Manassés fez tudo que era terrível aos olhos do Eterno. Porém, ele reinou 55 anos. Muitas vezes nós achamos que o ímpio, ele passa rápido. Mas nós temos casos bíblicos que não é bem assim. Manassés foi o pior, sem sombra de dúvida, o pior rei de Israel. Apóstata. 55 anos. Mais de uma geração ele reinou. O seu filho Amon, e veio pelo nome do filho, Amon. Um nome paganizado. Amon reinou apenas 2 anos e morreu em combate. Nesse momento, Josias, o seu filho, tinha apenas 8 anos de idade. E ele foi colocado como rei de Israel. E os sacerdotes e os profetas, inclusive o Tsefaniah, Sofonias, foram seus mentores, seus mestres. E ele não trouxe a influência do seu avô e nem do seu pai. A providência divina fez com que o seu pai Amon fosse tirado rápido. E ele agora vai começar uma grande reforma em Israel. Foram 57 anos de apostasia. Para você ter uma ideia, a apostasia era tão grande que eles perderam a Torá. E a história nos relata que os sacerdotes, ao revirar o templo, porque o templo havia sido abandonado, estava relegado ao desprezo, eles procurando, eles acharam um exemplar, alguns acreditam que é de Deuteronômio, Devarim. E quando acharam Devarim, eles ficaram maravilhados. Por quê? Porque até então eles não tinham mais acesso. Nesses 57 anos de apostasia, Israel todo tinha se virado uma nação pagã. Jeremias é contemporâneo desse momento. E o que acontece? Esses profetas começam a alertar alertar Judá do grande perigo que eles estavam correndo e o que viria contra eles.
Naquele momento, a Babilônia era temida por todos os povos. Eles eram poderosos, tinham um exército poderoso. Porque Deus usava essas pessoas, esses povos, para castigar tanto as nações como Judá pelos seus pecados. E a Bíblia fala em Sofonias, capítulo 1, versículo 1, a palavra de Jeová que veio a Sofonias, filho de Cush, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E aqui ele começa com a destruição de todas as coisas da face da terra, palavra de Jeová. Destruirei tanto os homens quanto os animais, destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara Jeová. Note, não é do planeta. Está falando da terra de Judá. Então, veio uma advertência muito grande. Eu vou ceifar, eu vou destruir, eu vou arrasar. E no capítulo 4 começa com o castigo de Judá. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei desse lugar o remanescente de Baal. A palavra Baal, né, é Senhor. Infelizmente, os tradutores colocaram nas nossas Bíblias, em português, a palavra Senhor no lugar do nome do Criador. E aqui ele está dizendo que vai eliminar tudo que sobrou daquela crença de Baal. O povo de Judá e o povo de Israel, quando eles estavam adorando a Baal, eles imaginavam que eles estavam servindo ao Deus de Israel, o Deus de Moisés, o Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão. Por quê? Porque era chamado Senhor. Hoje não é diferente. Hoje as pessoas acham que porque vão em alguma organização religiosa, eles estão servindo a Jeová. E não estão. Como é que nós distinguimos isso? O próprio Senhor Yeshua, em Apocalipse 14:12, inspirou João a escrever: aqui está a sabedoria, os que guardam os mandamentos de Deus, de Jeová, e têm a fé em Yeshua. Então, para nós detectarmos e distinguirmos qual que é a verdadeira religião de Jeová, tem que ter essa característica: guardar os mandamentos e guardar e ter a fé. Não adianta ter um ou outro. Nós vemos que um grupo de judeus, nem todos, guardam a lei, porém não tem a fé em Yeshua. Nós vemos que cristãos, a maioria tem fé, segundo eles, mas não guardam os mandamentos. Então, nós temos que entender que a mensagem que foi escrita nesta época, ela serve também para nós. Por quê? Porque seguimos falsos deuses. Mas talvez você diz, não, eu não sigo falso deus. E como é que eu vejo a questão do falso deus? Ah, não, mas agora eu sigo o movimento messiânico, o movimento nazareno. Muitas pessoas acreditam que colocar um quipá e um talit faz dele um judeu. Tudo bem. Porém, a maioria dos judeus são ateus. A minoria são religiosas. Sempre foi assim. Aqueles religiosos que dominam a religião, eles dominam com o poder sobre aquele pequeno grupo. Mas o que distingue um verdadeiro seguidor do Deus bendito, de Yeshua, de um falso seguidor? Aqueles que praticam coisas que são contra a Torá.
Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, Moisés disse: vocês não acrescentem nada do que está aqui. Também não tirem nada. Por quê? Na providência divina, Deus alertou que, com o passar do tempo, muitos iriam acrescentar mandamentos humanos. Outros iriam tirar mandamentos. O profeta Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, diz assim, que um poder maligno se levantaria e mudaria os tempos, significa mudaria o calendário, e a data das festas bíblicas. E vocês são conscientes que a religião predominante em Israel, o judaísmo, eles fizeram essa alteração no século IV e anualmente eles celebram em datas que não são as bíblicas. As datas estão erradas, equivocadas. E o que acontece? Quando nós fazemos isso, é como guardar Shabat no domingo, na sexta-feira, ou um dia qualquer da semana. Por quê? Porque está fora da data. O profeta nos avisou, olha, prestem atenção, vou mudar o calendário. Sem fazer lachonará, apenas um comentário, né? Houve agora um congresso do judaísmo messiânico. E eu vi muitas pessoas conhecidas próximas, que estavam lá todas eufóricas. Porém, estas pessoas, conhecidas minhas, elas têm plena consciência desses equívocos de adoração, desses erros teológicos. Mas a impressão que dá é que eles gostam do sistema. E nós estamos fora do sistema. Eu acabei de postar aí uma filmagem que eu fiz em Jerusalém sobre a primeira igreja, a primeira sinagoga dos discípulos. Ela foi feita numa caverna, onde tinha um mikve, eles furaram a rocha. Por quê? Porque eles eram perseguidos. O sistema religioso, sacerdotal, farisaico, os perseguia de morte. Inclusive, um dos maiores messiânicos, Paulo, era um desses perseguidores. E ali naquele local, eles cultuavam ao Deus vivo ocultamente. Eles usavam uma estratégia. Ali era um mikve. Então, a pessoa descia uma escada, passava nas águas e subia no Shabat, na entrada de Shabat. Aí o que acontecia? As pessoas de fora imaginavam que eles estavam se banhando no banho de purificação, mas não imaginavam que eles estavam ali se reunindo ocultamente. O templo magnífico, poderosíssimo, riquíssimo, e eles ali numa caverna. O povo de Deus sempre foi assim, pequeno e numa caverna. Quem nos visita aqui tem um painel que eu já mandei fazer há uns 20 anos, que diz assim, onde estiver 2 ou 3, em meu nome ali estarei. E Yeshua nos alertou que o seu povo seria um povo pequeno. Por quê? Porque são pessoas que se descontaminaram do sistema religioso. São pessoas que não estão influenciadas por prédios magníficos, não estão influenciadas por conjuntos musicais, por sistema religioso. Não, ele está interessado numa restauração. E na época de Sofonias, quando ele foi chamado para alertar, na leitura, quando você começa a fazer a leitura do livro, você vai perceber que ele é muito parecido com o Apocalipse. Eu vou jogar aqui para o capítulo 3, no versículo 1, para que vocês possam ouvir um pouquinho a leitura. E eu faço uma sugestão a vocês. Leiam esse livro, meditem, para que vocês entendam que essa mensagem também é para nós, é para os nossos dias. No capítulo 2, o profeta vem falando do castigo das nações vizinhas.
o castigo da Filistia, o castigo da Etiópia, o castigo de Moabe e Amon, o castigo da Assíria. E é interessante que no capítulo 2, versículo 4, ele diz: e Gaza será abandonada, e Ascalon ficará arruinado. Aqui tem duas coisas. Gaza, hoje, é aquele problema da guerra, que está lá, que está em ruínas. Ascalon, hoje, é dentro, antes era na Filistia, hoje é dentro de Judá, né? Inclusive, tem um membro da sinagoga, muitos anos atrás, que hoje ele mora em Ascalon. Era um jovem, ele trabalhava aqui numa empresa como ajudante, e quando ele conheceu, ele esteve conosco, nós apresentamos um rabino já falecido, fez a Aliá e hoje ele mora, hoje não, já há mais de, pelo menos uns 15 anos, está morando em Israel, em Ascalon. E aqui está dizendo que o castigo viria para esse povo, mas também viria para Israel, para Jerusalém. Olha o que diz. Se você ler isso aqui, você vai lembrar de alguns textos do Apocalipse. Diz assim: ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve a ninguém e não aceita correção. Vocês conhecem alguém assim? Não ouve, você fala, você mostra, você apresenta, não ouve. E se você corrige, você perde a amizade. A Bíblia diz que ele corrige aquele que ele ama. Quando Deus nos ama, ele nos corrige. E aqui diz: ai da cidade rebelde, impura e opressora, não ouve a ninguém e não aceita a correção, não confia em Jeová, não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes religiosos são leões que rugem, poderosíssimos, fortes. Seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem a violência à lei. Vamos refletir aqui nesse texto. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O que significa isso? Seguem os ditames, seguem as mentiras, seguem os enganos dos homens. Abandonam a Torá, abandonam os princípios. Nós vamos, no mês de dezembro, nós vamos ter uma festa judaica chamada Hanukkah. Eu quero frisar aqui para vocês que os caraítas não celebram essa festa. Essa festa que eles celebram, ela não tem nada a ver com o que está em em João, no capítulo 6, versículo 4, aonde diz que era o dia da dedicação e Yeshua passava pelo templo. Estava andando por ali. Alguns messiânicos, para tentar justificar essa festa do judaísmo, dizem: olha, Jesus celebrou, Yeshua celebrou a festa. Ali não diz que ele celebrou, diz que ele estava caminhando, né, no templo e era o dia da dedicação. Só que essa dedicação que está ali não se refere a Hanukkah, se refere à dedicação do templo de Salomão, quando houve uma manifestação divina. E desde os dias de Salomão, vieram celebrando a festa, esse dia da dedicação. Mas não era um Shabat, não era nada. E essa festa, que festa é essa? Durante 1150 dias, que referia-se a uma profecia de Daniel, capítulo... Me fugiu, as 2.300 tardes e manhãs, perdão. As 2.300 tardes e manhãs da profecia de Daniel, fugiu, deu branco aqui o capítulo. O que aconteceu? Os gregos invadiram Jerusalém, mataram o sumo sacerdote Onias, colocaram no lugar um sacerdote helenizado. Para humilhar os judeus, proibiram de eles guardarem Shabat, obrigaram eles a comerem carnes impuras, sacrificaram um porco
construíram um templo, um estádio ao lado do templo. Esse estádio, naquela época, os gregos, eles não usavam uniformes, não usavam roupas para esporte, eles eram nus, né? E aquilo, para um judeu, naturalmente, era uma coisa horripilante. E aconteceu que um sumo sacerdote, um sacerdote honrado chamado Matatiahu, Macabeu, porque a palavra Macabeu significa martelo, era o sobrenome da família deles, se revoltou, se juntou com alguns agricultores e outros sacerdotes e começaram a lutar, uma luta de guerrilha contra os gregos. Ele vem a morrer. O seu filho, Judá, assume. E no término dos 1150 dias, ele consegue expulsar os gregos da cidade e ele purifica o templo. A purificação era feita com água. Era sacrificado uma novilha vermelha, colocado as cinzas e era feita essa purificação. Neste ano, não se celebrou a festa dos tabernáculos. O que ele fez? Como foi um motivo de muita alegria, eles resolveram fazer o seguinte: vamos celebrar tabernáculos, Sukkot, fora de data. E celebraram durante 8 dias a festa que eles não conseguiram celebrar. Essa é a história bíblica. Isso se encontra no livro de Macabeus, primeiro Macabeus. Porém, o judaísmo criou uma fantasia. E qual foi a fantasia? Eles disseram que o óleo de azeite, que era para acender a lâmpada do candelabro, só tinha 1 litro. E 1 litro era suficiente para um dia. Milagrosamente, esse 1 litro durou 8 dias. Essa é a história que eles contam, mas é uma história rabínica, não existe na Bíblia. E eu fui pesquisar para ver porque eles disseram que levaria 8 dias para produzir o azeite. Eu achei estranho e fui pesquisar. E não é verdade. O azeite se produz imediatamente. Basta prensá-lo. Se você prensou, você vai tirar. E o azeite que era feito no santuário era o da primeira moagem, era o de extrema qualidade. E eles fizeram isso. Então, criaram essa fantasia. É justamente o que a Bíblia fala aqui. Que eles são leões e seus juízes lobos. Seus profetas são irresponsáveis. E eles vão contra a lei. Infelizmente, a maioria das pessoas que vivem no mundo cristão e, de repente, ele decide vir para o messianismo, para o grupo messiânico, ele não quer pertencer a um grupo de restauração. Ele quer ser judeu a qualquer custo. E ele acha que se ele colocar um kippá e um talit, ele é um judeu. Isso é aparência exterior. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para fazer uma restauração escritural genuína. Voltar às veredas antigas. O profeta Jeremias, que é da época de Sofonias, ele fala isso. Vocês têm que voltar às veredas, os caminhos antigos. Que caminhos são esses? Os caminhos que Moisés instituiu. E não os caminhos que nós queremos andar. Não adianta você professar uma fé no Messias e transgredir a Torá. Não adianta você professar seguir o Messias e não cumprir os mandamentos conforme eles estão ali. E por que não acontece isso? Por que muitos messiânicos, não estou fazendo lachonará e nem falando mal, estou apenas alertando. Por que muitos messiânicos não cumprem os mandamentos de Deus e ignoram os mandamentos? Porque eles vão à sinagoga, né? E lá eles só ficam lendo Paraxá.
Só isso. Cantam hinos, né? Cantam melodias que eles não fazem a menor ideia do significado, porque nenhum deles sabe hebraico, é muito raro. Mas para eles é importante aquilo, né? Por isso que é importante nós sabermos da necessidade de estudo. Nenhum dos grupos que eu conheço atualmente, aqueles que eu não conheço, eu posso dizer, tem uma oportunidade semanal de estudar, como nós temos. Nós não somos melhores que ninguém, mas eu percebi nessa jornada longa a qual nós estamos caminhando, que se nós ficarmos só na repetição, como Yeshua criticou os fariseus, que faziam longas orações, e quem conhece o Sidur, vê que o Sidur tem umas orações lá que não acabam nunca. Então as pessoas ficam fazendo longas orações, ficam estudando, que é válido as porções, porém desconhecem o mais importante, que é uma restauração genuína. E eles passam a ser papagaio de pirata, que é aquele que repete o que ouve. Então você tem que começar a estudar a palavra de Deus, tem que começar a ler. Por quê? Se você comprar uma Bíblia hoje, mais moderna, não importa se é a NVI, né, ou Almeida, nova, você vai perceber que muitas alterações foram feitas. Por isso a importância de ter uma Bíblia mais antiga e conhecer, para identificar aonde está o problema. O próprio Yeshua nos alertou, disse que o semeador saiu a semear a boa semente. Veio o inimigo e semeou o joio. O que significa isso? Alguns intérpretes dizem, o joio é o ímpio, né? A boa semente é o bom cristão. Não. A boa semente, a própria parábola se auto-explica. A boa semente é a palavra de Deus. O joio é a mentira que foi introduzida. Então, não adianta você sair da tua igreja, do teu grupo religioso, e se enfiar num grupo messiânico que não obedece os princípios fundamentais da Torá, que segue ideias rabínicas que vão de contra a Torá. Nós, aqui no Brasil, nós temos uns 3, 4 grupos que seguem o calendário bíblico, como foi dado a Moisés. Todo mês eu mando para vocês o calendário. Se vocês compararem com o calendário dos nossos irmãos messiânicos e judeus, você vai ver que há diferença de 1, 2, 3 dias. Já teve ano que teve diferença de 30 dias. E foi profetizado que esse poder maligno iria mudar. Então, as pessoas, mas é muito repetitivo, você só fala isso. Como é que eu só falo isso? Eu tenho que alertar. Né? A Bíblia diz, se o atalaia vê o inimigo e não alertar, vai ser cobrado dele o sangue dessas pessoas. Não adianta nada você colocar um lindo quipá, um talite, e achar que isso é o suficiente. É a mesma coisa do cristão que diz, eu estou na graça, não preciso guardar o mandamento. O cristão diz, eu estou na graça, não guardo o mandamento. O messiânico diz, eu uso o talite, leio o sidur e está tudo certo. Não é assim que funciona. Nós temos que rever os nossos conceitos, temos que começar a ler a Bíblia. Quando eu era muito criança, muito novo, eles diziam que a Bíblia seria tirada de nós. Eu dizia, não, eu vou esconder uma para mim. A maneira que eles tiram não é tirar o livro físico, é deturpar o que ele ensina, é modificar o que ele ensina. E é isso que acontece hoje. Doutrinas de demônios têm sido ensinadas, têm sido introduzidas. O salmista, no capítulo 1, diz assim, bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores. O que significa isso? Ele não perde tempo com pessoas que não servem ao Deus bendito. Ele não perde tempo com pessoas que não seguem a palavra. Né? Pessoas que
contrariam os princípios. Porque o salmista está preocupado com isso. Ele não está preocupado com outras coisas. Ele está preocupado com as coisas sagradas. E ele está falando daqueles homens ímpios, né? Diz assim: bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, esse é bem-aventurado. Ao contrário, a sua satisfação está na lei de Jeová. E aí eu digo para vocês, o que é o conselho dos ímpios? Não, isso é bobagem. Essa história de calendário, isso aí não precisa. Os nossos sábios disseram que é assim que funciona. Isso aqui é o conselho dos ímpios. Contraria o que a Bíblia nos ensina. E nem se assenta à roda dos zombadores. E nem faz amizade, não faz relacionamento com aqueles que zombam da Torá, zombam da palavra. Muitas vezes nós ficamos dando ouvidos a pessoas que estão sendo usadas por Satanás para nos tirar do caminho da verdade. Ah, mas a pessoa é bacana, a pessoa é simpática. Minha mãe está lá no quarto. Talvez esteja até escutando, ela fica falando sozinha. A demência dela cada dia está pior. Né? E o que eu ia dizer? Ela, né, sempre nos ensinou uma coisa, e hoje eu vejo que tem uma lógica. Ela dizia o seguinte: o diabo não vem cuspindo fogo com chifre. Ele vem como anjo de luz. E é verdade. Muitas pessoas já chegam a nós para tentar fazer com que a gente acredite nas suas fantasias. Esses dias alguém disse: você está proibindo as pessoas de ficar assistindo vídeo no YouTube? Não, não proibi. Eu apenas disse: cuidado com o que vocês ficam vendo. O que vocês ficam ouvindo. Ninguém vai pega um prato de sopa, por mais deliciosa que ela pareça, e ter uma barata ali dentro, ele não vai tirar a barata e comer a sopa. É a mesma coisa esses pregadores do YouTube que não guardam Torá. O que ele pode ensinar para você? A não ser mentira. Então é fácil nós eliminarmos dos nossos olhos e nem nos assentarmos. Quando a gente se assenta para assistir esse tipo de vídeo dessas pessoas, me perdoem, eu não quero intrometer na vida de vocês, eu apenas estou orientando, por favor. Quando eu me assento para assistir, né, um indivíduo que rejeita a Torá, que prega quanto o Shabat, pega quanto a alimentação, eu estou me assentando na roda dos zombadores. Então é importante que a gente comece a ser seletivo. Ah, mas aquele messiânico lá, ele prega bem, ele tem uma sinagoga bacana. Mas ele ensina a verdade? Não, então esquece. Nós temos que procurar nos unir, estar com pessoas que têm compromisso com a verdade. Isso não significa que vocês têm que estar comigo. Eu apenas estou ensinando. Eu apenas estou falando para vocês. Os sinais estão aí. Nós estamos vivendo em tempo emprestado. Nós estamos vivendo numa época em que os profetas, os apóstolos, os discípulos que conviveram com Yeshua gostariam de viver, porque é a época que ele vai retornar. Porém, se você continuar se assentando na roda dos escarnecedores, dos zombadores, continuar imitando os pecadores e seguir conselho dos ímpios, eu tenho uma má notícia para você. Quando o Senhor voltar, você não vai fazer parte daqueles que vão dizer: Maranata, o Senhor vem. Por quê? Porque você se deixou influenciar por mentiras. Você se deixou influenciar por pessoas indignas. E durante a semana, diariamente, os irmãos me procuram. Eu não sei onde estão hoje. Nós estamos aqui com 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. O grupo tem 55. Só tem 11 aqui.
Eu não sei se... Pode ser que a novela das 8 esteja melhor. Pode ser que seja isso. Ou estejam fazendo o que esteja. Mas o ideal seria que estivesse com a gente, para aprender um pouco mais. Se nós estamos aqui dedicando um tempo para vocês, é por amor às almas. Então, põe isso na mente de vocês. Não percam tempo. Ah, mas ele falou uma verdade. E as mentiras? Porque nós assimilamos as coisas de uma maneira diferente. A gente começa a aceitar coisas porque a pessoa é simpática, porque a pessoa é bacana, porque a pessoa fala bem. Porém, ele ensina a verdade? Se não ensina, ele é um zombador, ele é um pecador, ele é um ímpio. Não temos mais tempo para perder com mentiras. E como nós estamos vendo aqui em Sofonias, voltando lá, diz assim: o remanescente de Israel não realizará o mal, tampouco falará mentiras. E ela não vai se encontrar na sua boca. A língua dada ao engano, pois eles são capazes de se alimentar e repousar sem que ninguém os incomode. Cante a filha de Sião, grite Israel, alegre-se, regozije de todo o coração. Alegre-se, regozije de todo o coração, filhas de Jerusalém. Jeová removeu juízos contra você. Ele expulsou seu inimigo, o rei de Israel, o seu inimigo, o rei de Israel, e Jeová está ali com você. Você não precisa mais temer que algo ruim aconteça. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, Sião. Não deixe suas mãos desfalecerem. E Jeová, seu Deus, está bem ali com você, como um poderoso Salvador. Ele se regozijará com você e se alegrará em seu amor, e manterá o silêncio e gritará de alegria por sua causa. Reunirei o que de vocês lastimam pelas festas designadas e portam o peso da reprovação. Olha que lindo. Eu vou reunir vocês que defendem as festas bíblicas. Quando você lê sem observar, você não percebe esse detalhe. Quando esse tempo chegar, agirei contra todos os que oprimiram. Por isso, Deus ele quer fazer um concerto conosco hoje. E esse concerto é um concerto de transformação. Que os seus olhos fiquem focados na palavra de Deus. Que a sua mente fique focada nos princípios fundamentais da palavra. Para que você cresça espiritualmente, se fortaleça. E quando as pragas que o Apocalipse nos mostra começar a cair, a Bíblia diz que 10.000 vão cair do teu lado e 1.000 à tua direita e não será atingido. O que significa isso? Você estará blindado pela lei do eterno. Você estará blindado pelo conhecimento. Você não entrará em desespero, por quê? Porque você cumpre os mandamentos de Deus na sua íntegra. E é Ele que nos protege. Observe. Qual que é o princípio da nossa fé? Nós já estamos encerrando. Qual que é o princípio da nossa fé? Nós guardamos os 10 mandamentos, nós celebramos as festas fixas nas datas certas, nós iniciamos o ano novo entre março e abril, no mês de Abib. Nós iniciamos os nossos meses a partir da lua nova. Nós temos como sábios, os nossos sábios não são homens, mas são quem? Os profetas, os apóstolos, o próprio Yeshua são os nossos sábios. São eles que nos ensinam. Aí você compare com as outras organizações religiosas e veja qual está de acordo com a Torá. A Bíblia diz que será de uma lua nova e de um sábado a outro virá toda a carne, não diz todo judeu, todo israelita, toda a carne adorar perante mim. Presta atenção. Que dia que você está indo adorar a Deus? No dia estabelecido lá no Éden? Ou no dia estabelecido por Constantino?
colocando o primeiro dia da semana como dia de adoração. Aí você faz a escolha. Nós adoramos o que conhecemos, porque nós sabemos que a salvação veio através da Torá, através do povo de Israel, através do povo judeu. Por isso, quando nós fizemos essa opção, nós ficamos ilhados, separados. Hoje, a maioria do movimento Techuvá no Brasil, 90%, estão ligados a crenças judaizantes, daqueles fariseus judaizantes. Nós não estamos. Podemos até ter resquícios, alguma coisa, mas conforme vai vindo luz, nós vamos corrigindo. Conforme vem a luz, nós corrigimos. Nós não somos daquele, não vou mexer com isso, não, porque os irmãos podem achar estranho. Não. Até alguns anos atrás, eu celebrava Hanukkah. Até que eu percebi que aquilo estava errado. Eu celebrava Purim, o carnaval judaico. Mas eu comecei a observar que aquilo estava totalmente fora das escrituras sagradas. E aquilo que está fora, eu estou fora, eu não obedeço. Gostaria de obedecer integralmente. Infelizmente, nós estamos na galute, no exílio. E aqui é mais difícil celebrar, guardar os princípios. Por exemplo, Israel não. Israel, ontem, ninguém trabalhou, que é sexta-feira. Hoje, né? Hoje, sexta-feira, ninguém trabalhou. No Shabat, ninguém trabalha. Então, não tem problema de trabalho. Não tem problema nenhum. A alimentação, você pode ir tranquilo no açougue, comprar seu alimento, porque você não vai encontrar carnes impuras. Mas para nós que estamos aqui no exílio, é tudo mais difícil. Porém, nós não desistimos, nós persistimos, nós continuaremos nessa caminhada. Então, não se preocupe. Né? A Sheolam não celebra a Hanukkah. Nós não celebramos. Não condenamos quem quer. Cada um faz o que quiser. Nós não celebramos o Natal. Quer celebrar, celebra. Não celebramos, quer celebrar, celebra. Não temos problema com isso. Só que nós optamos em não fazer isso. Por quê? Porque o nosso testemunho deve falar mais alto do que as minhas palavras. E Sofonias veio justamente nesse momento. 57 anos havia passado de apostasia total. Eles não tinham mais a Torá, eles não tinham mais os livros sagrados. Quando o sacerdote, quando o menino Josias subiu, os sacerdotes começaram a procurar, encontraram o livro de Deuteronômio. Foi uma alegria total. E aí eles começaram a fazer o quê? As reformas. Os altares pagãos foram colocados por baixo, por terra, e eles começaram a voltar a adorar o Deus bendito. Por isso que houve essas palavras de admoestação da parte do Criador. Outro detalhe, aquela história de maldição hereditária, aquilo é uma fantasia. A Bíblia diz que ninguém diga mais que os pais comeram uva e quem ficou com a boca amarrada, barrenta, foi os filhos. Não. Josias é um exemplo. O pai, o avô, todos pagãos. E ele foi um servo de Deus. Por quê? Porque foi ensinado pelos sacerdotes e pelos profetas. Hoje, Deus tem levantado homens como profetas. A partir do momento que você está dando um estudo, um ensinamento, é um profeta de Deus. Porque a palavra Neviim significa ensinar de novo. Então, nós estamos ensinando vocês o caminho da verdade e da vida. Avaliem o que foi falado hoje. Se você achou que eu exagerei, me perdoe. Mas as palavras têm que ser ditas. Cuidado com o que você lê. Cuidado com o que você vê. Veja de onde vem a informação. Veja quem está pregando a verdade. Muitas vezes você ensina a verdade e as pessoas fecham os olhos, ignoram. Nós não temos a função do Espírito Santo de convencer ninguém. Eu não quero convencer ninguém. Eu quero apenas alertar. E todos nós estamos sendo alertados. Estamos vivendo mais ou menos a época de Josias. Mais ou menos a época de Sofonias, de Jeremias. A destruição que está prevista para esse mundo é grande. Quando você vê as manchetes, guerra,
rumores de guerra, ameaças, coisas terríveis, e nós muitas vezes ignoramos. Cuide dos seus filhos, cuide dos seus netos, para que eles não pereçam, para que eles não se percam. E continuem orando uns pelos outros. Orem por esse ministério. Se você puder nos ajudar, nos ajude com oração, com uma palavra de conforto. Porque muitas vezes você não sabe a necessidade que a gente tem de uma palavra de apoio. O ministério é muito solitário. O ministério é muito sozinho. Nós precisamos do apoio dos irmãos. Que o Deus bendito visite cada um de vocês neste Shabat. Que as bênçãos shabáticas sejam derramadas na vida de cada um de vocês. É o meu desejo. E eu vou pedir para que a irmã Maria José faça uma oração e o irmão Célio... Não, o irmão Célio já orou. Deixa eu ver quem está aqui. Perdão. Irmã Maria José. Shalom. Tchau. Amém. Pai bendito, queremos te agradecer por esse ensino e que possamos realmente ser despertados, ser tocados, Pai, porque é através da leitura, através da nossa obediência à Tua palavra, que nós somos enxertados. Eu entrego cada um em Tuas mãos, que essa palavra venha frutificar dentro de nós e que possamos nós também ser instrumentos, Senhor, para poder ensinar aos nossos, aqueles que têm sede, porque tem muitos que têm sede, mas não têm a oportunidade. Então, que possamos nós, no abrir da nossa boca, possamos transmitir a Tua palavra, a Tua verdade, os Teus ensinos, e tirar muitos do engano, porque há muitos no engano, Pai. Eu entrego agora ao irmão Laércio em Tuas mãos, cuida dele naquilo que ele mesmo não tem condições, cuida dos meus irmãos que estão reunidos aqui e desperta os demais, porque nós precisamos desse despertamento, Deus. Aleluia, nos aproximarmos de Ti, e a única forma de aproximarmos de Ti, Senhor, é através da Tua palavra e obediência, Pai. Tu diz na Tua palavra que obediência Tu queres e não sacrifício, e que possamos nós realmente atentar para isso. Nos guarda, nos ajuda, nos encaminha para aquilo que Tu tens para cada um de nós. Obrigado por esse início de Shabat. Entramos no Shabat e que possamos nós, cada dia mais, procurar adequar nossa vida de conformidade com a Tua vontade. Eu entrego em Tuas mãos, no nome de Yeshua HaMashiach, que eu te agradeço, Pai. Amém, amém. Amém. Senhor nosso Deus, santificado seja o Teu nome. Derrama, Senhor, sobre os Teus filhos que aqui se fazem presentes as Tuas bênçãos. Que os Teus anjos acampem ao redor de cada um. Que o Teu Santo Espírito ilumine a mente, para que eles possam compreender os Teus desígnios, para que eles possam compreender o que Tu queres, Senhor, para nós nesta geração. Guarda, Senhor, todos os nossos entes queridos. Guarda os nossos irmãos. Essa pequena família, Senhor, que Tu tem nos dado, para que possamos caminhar juntos, Senhor, até o Teu breve retorno. Que nesse Shabat possamos evitar de sair da Tua presença. Que os nossos olhos e os nossos ouvidos não fiquem, Senhor, ouvindo ou vendo pessoas que não são servidores da Tua palavra, mas que possamos focar na Tua vontade. Prepara, Senhor, a nossa vida. Prepara, Senhor, os nossos caminhos, para que possamos alcançar graça aos Teus olhos. Nós pedimos tudo isso em nome do Teu Filho amado, Jesus, a quem Tu enviastes para nos dar esta oportunidade. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shabbat shalom. Até amanhã. Que o Deus bendito visite todos vocês. Shalom, shalom. Boa noite a todos.